que você quer ser quando crescer? Muitas crianças respondem essa pergunta com quero ser youtuber, quero ser tiktoker. Enfim, ter muitos seguidores na internet, ser influenciadora, essa também é a minha profissão. Só que eu falo com adultos. Quase toda a renda de um influenciador chega por meio da publicidade. E é aí que está o problema quando nós falamos sobre o público infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, determina que pessoas de até 12 anos de idade são crianças. Especialistas em infância, como o Instituto Alana, compreendem que o ser humano de até 12 anos de idade não tem a maturidade para compreender que a propaganda está ali para poder persuadir e estimular o consumo. Por isso, a publicidade infantil é proibida. E você deve ter percebido que a publicidade infantil foi embora junto com a grade infantil da TV aberta. Não é mais tão lucrativo. Sereias vão se encontrar para se embelezar. Tem um peixinho que solta bolinhas. Eu não quero cachorro na cama nem ninguém comendo biscoito no quarto, tá? Tem alguém comendo biscoito? Eu não. Nem eu. Eu também não. Este mês tem surpresas do Bob Esponja e da Turma da Nick. 8 surpresas diferentes, uma em cada caixinha. Mas não acabou. A publicidade infantil continua nas redes sociais de crianças influenciadoras, inclusive de forma velada, enquanto o Conselho de Autorregulamentação Publicitária proíbe a veiculação de propagandas sem sinalização. Por isso, o objetivo da minha pesquisa é investigar as dinâmicas publicitárias que envolvem as crianças influenciadoras. A primeira questão é: como uma criança se torna influenciadora? Luiz tem 4 anos e a página tem 3 anos. Às vezes é uma brincadeira que se profissionaliza, e em outras, o álbum de lembranças que é compartilhado com os amigos e com a família acaba se tornando público. Comecei a fazer vídeos dela no Instagram para compartilhar com a família e com o pessoal que mora no Brasil, desde que ela nasceu. O primeiro vídeo que viralizou foi em fevereiro, e aí foi uma sequência, foi muito rápido. Então, a ideia desde sempre foi postar mesmo uma rotina dela. Então, a gente tirava algumas fotos, mas era mais... ela aprendeu a pedalar, e a gente ia postar. Ela comeu uma coisa diferente, a gente ia postar, era mais assim. Segundo uma pesquisa britânica, crianças já têm 1000 fotos compartilhadas na internet antes mesmo de completar 5 anos de idade. Encarar cada página de criança influenciadora como uma fonte de renda não é exagero. São muitas as histórias de famílias que não apenas se dedicam à criação de conteúdo, como prosperam por meio da renda desses canais infantis. Mas tem um detalhe: o que era uma brincadeira se torna um trabalho. Eu tenho clientes no Modelo Kids Brasil que tem 13 parceiros. Essa criança, gente, ela não dá um prejuízo para essa mãe, você pensa comigo? Depois vocês visitem lá o perfil. O inglês é parceria, sapato é parceria, escola, cursinho, até o pet, até o cachorrinho dela tem parceria com o pet shop. Ou seja, essa menina não dá prejuízo para essa mãe de jeito nenhum. Essa menina se paga. Se ela quisesse ir morar sozinha, ela já podia ir morar sozinha, porque a mãe não gasta R$1 com ela. Eu me preocupo muito com a questão desses youtubers crianças, porque normalmente são os pais que controlam, que gerenciam, e daí eles percebem que eles precisam, para ganhar algum dinheiro, fazer 2, 3 vídeos por dia. E é a criança que tem que ir, é um trabalho, são horas que a criança podia estar estudando, se divertindo, e ela tem que ir para frente das câmeras, gravar. Conversei com as famílias de 3 crianças influenciadoras para entender os bastidores das postagens e como os contatos publicitários acontecem. Rafaela e Luiz Fernando são os pais do Tiago, que viralizou na internet com vídeos que combinam receitas com a cultura pop. No show do Tiago, a sinceridade da criança é o que importa. Já a Lorena é prima e madrinha da Luíse, uma menina influencer do norte fluminense.
Louise, desde o primeiro ano de idade, modela para fotos no Instagram. Por vezes, as roupas e acessórios que ela usa são cortesia de marcas locais. Hoje a Louise tem 5 anos de idade. E a Pamela é a mãe do Pedro. Aos poucos, ela mudou de carreira para se dedicar à apresentação e administração do canal Pedro em Família, que possui esquetes e apresentações musicais. Pedro em Família, vai! Alguns dos maiores recordes de audiência da internet são causados por bebês. Graças à fidelidade do público infantil, em 2018, Galinha Pintadinha foi classificado como o canal de música mais assistido do YouTube mundial, assim como o canal brasileiro com mais inscritos. Também acompanhamos o efeito viral da música Baby Shark. Só a postagem original no YouTube já conta com mais de 9 bilhões de visualizações, e a quantidade de vídeos similares com remixes e animações é extremamente vasta. Baby Shark se consolidou enquanto personagem, linha de brinquedos infantis, tema de festa e tantos outros objetos cotidianos da vida das crianças. E nem o imaginário brasileiro sobre o pão de queijo escapou dessa. O alimento serviu de inspiração para a canção mais famosa do desenho animado Polo Fofos, com 741 milhões de visualizações. Dos 5 maiores canais do YouTube mundial, 2 são voltados ao público infantil. O segundo lugar do ranking é ocupado pelo canal CoComelon Nursery Rhymes, que tem 125 milhões de inscritos. Já o quinto lugar é do Kids Diana Show, que é apresentado por crianças e tem 86,7 milhões de inscritos. No Brasil, os maiores canais feitos por e para crianças, como o Planeta das Gêmeas, Maria Clara e JP, publicam em média 3 vezes por semana, cada vídeo com formato diferente do outro. Um desses formatos é o desafio, como o Sim pra Tudo, onde o combinado é que a criança e o responsável entrem em lojas e a criança pode escolher qualquer item que quiser. Seja nesse estilo de vídeo, o de brincadeiras filmadas ou o de abertura de novos brinquedos, que são os unboxings, a audiência infantil se depara com uma quantidade de informações visuais que aciona o desejo por itens de consumo, como brinquedos, alimentos, eletrodomésticos e outros. Bancar esse tipo de produção audiovisual não é fácil. Só que muita gente acha que a renda de um criador de conteúdo é diretamente proporcional ao número de seguidores, de visualizações, e não é bem assim. Embora em termos de número de seguidores, o maior vlogger da plataforma seja o sueco Felix Arvid, do canal PewDiePie, e as crianças mais seguidas sejam as do Kids Diana Show, por 2 anos seguidos, o youtuber mais rico da plataforma foi outra pessoa. Ele se chama Ryan Kaji e apresenta o Ryan's World. Como isso aconteceu? Bem, é a soma do faturamento por meio do AdSense e de contratos firmados em paralelo com grandes empresas, como o canal Nickelodeon, que é um dos maiores no segmento de entretenimento para crianças. Atualmente, o faturamento em 2021 de 27 milhões de dólares rendeu o 7º lugar entre os youtubers mais ricos dos Estados Unidos ao Ryan. Sim, em um ano as coisas mudam muito rápido. Ryan atua como criador de conteúdo desde os 4 anos de idade e hoje é protagonista de um faturamento milionário, mesmo sem ter a maturidade para gerenciar esse dinheiro. Pensando em casos como esse, a França se tornou o primeiro país do mundo a regulamentar o trabalho de influenciadores mirins. Foram propostas medidas como o controle das horas de gravação e uma conta bancária que só será movimentada quando a criança atingir a maioridade. Les parents qui abuseraient du temps de leurs enfants risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Aujourd'hui, c'est un état de fait, la plupart des plateformes sont des plateformes américaines. Et qu'on est dans une autre logique culturelle. Aux États-Unis, c'est plutôt vu comme étant un signe de réussite et un signe à suivre.
que d'à 11 ans, ou 11-12 ans, gagnaient plusieurs millions de dollars par an. Donc on est face vraiment à une problématique culturelle, face à un phénomène qui est mondial. Mas a legislação brasileira e a francesa são completamente diferentes. A gente tem que tomar cuidado antes de fazer comparações sem olhar o contexto. Nesse sentido, do trabalho infantil e da precarização, como funcionam as nossas leis? Então, como você falou da questão da precarização do trabalho, incluiria essa camada a mais, assim, que muitas vezes a gente vê que influenciadores digitais mirins estão performando o trabalho infantil, artístico, mas não estão fazendo isso de forma regulada, né? Regulamentada, autorizada, devidamente autorizada por um juiz. Lembrando que a nossa legislação brasileira, ela proíbe o trabalho infantil, né? O trabalho infantil ele é ilegal, mas há certas exceções. O trabalho infantil artístico é uma delas, justamente para possibilitar a representação da criança, né? Nas peças audiovisuais, por exemplo, em peças artísticas, expressão da criança também. Então, é uma modalidade de trabalho que é permitida por lei, mas ela tem regras. As famílias, e principalmente as crianças que criam conteúdo, ficam em uma posição de vulnerabilidade quando o assunto é trabalhar com publicidade. Já no comecinho, né, quando estava fazendo bastante sucesso, convidaram a gente para fazer um comercial e o Thiago fez, mas foi horrível, assim, porque foi. A não pior foi experiência, muito né? ruim. Não fui eu que dirigi, né? Sempre nós dirigimos o Thiago aqui, deixamos ele fazer as coisas do jeito que ele quer. Ambiente controlado, né? Sim, controladíssimo. Em casa não tem ninguém mais, só nós três. E a gente fez, por exemplo, esse comercial lá no Rio Grande do Sul, já não era o mesmo ambiente dele, tinha muita gente em volta. Menor, né? E fizeram ele repetir muitas vezes. Às vezes já estava bom, sabe? A cena já estava boa. E ele, vamos fazer mais uma. E ele ficou muitas e muitas horas trabalhando no mesmo dia. E eu briguei. Chegou o momento que eu cheguei, peguei ele lá, não, Thiago, vamos embora. Nem tinha terminado ainda. A diretora ficou brava, todo mundo ficou bravo comigo. Falei, não, nunca mais. Acabou. Não tem mais isso. A gente só vai gravar em casa, com a gente, do jeito que a gente quer fazer. O tempo limitadíssimo, assim, a gente não leva nem meia hora para gravar um vídeo. Então, para performar o trabalho infantil artístico, a criança precisa ter uma autorização judicial, ela precisa ter um plano definido, né, de como vai ser esse trabalho, se vai ser respeitadas as horas de descanso, as horas dedicadas à educação, né, ao frequentar a escola, acompanhamento psicológico, uma série de requisitos que o juiz vai olhar antes de expedir esse alvará, que é uma autorização para que ela possa performar esse trabalho. Os famosos recebidinhos, né, que é quando você faz um unboxing do produto que você recebeu, ele é publicitário. Independente da criança estar sendo, da criança ou do adulto, né, do influenciador digital. Mesmo que ele não esteja sendo pago em dinheiro por aquela ação, não seja um cachê, o fato de ele estar recebendo um produto e promovendo aquele produto para a sua audiência é uma ação publicitária, porque tem como objetivo apresentar um produto, uma marca para uma audiência, para um público-alvo, para promover a sua venda, para promover o seu desejo de consumo. Hoje em dia, existem agências que fazem a ponte entre marcas e influenciadores. Algumas estabelecem contratos fixos e de exclusividade e outras fazem apenas trabalhos pontuais. Esse foi o caso da Louise. E como faz para explicar para uma criança tão pequena que ela está prestes a fazer um trabalho publicitário? Converso com ela, falo, eu chamo de tia, né, pra ela, porque ela não grava. Se eu falar, vai, tal marca, ela não vai saber, né? Então eu falo, a tia mandou isso pra você e ela queria que você fizesse algumas fotos. E vídeos. Vídeo ela ama fazer, então é sempre bem fácil. E aí eu peço, vamos trocar de roupa pra fazer outra foto, pra te usar, pra ficar legal. E aí ela gosta muito da produção, assim. Quando é vídeo, ela sempre está muito disposta para fazer. Segura aí as suas expectativas. O mercado da influência digital está saturado tanto para crianças quanto para adultos. Ou seja, são muitos criadores de conteúdo disputando a atenção do público e as mesmas formas de lucro. Esse padrão de vida que nós vemos nos perfis mais famosos é uma exceção.
nunca envolveu valores muito altos, assim, também. Sempre deixei muito claro esse negócio de que o Thiago não é ator, então não poderia, assim, falar exatamente o que ele queria. Sempre ia ficar uma coisa muito espontânea, só assim que a gente poderia aceitar fazer, né, uma publicidade. Enfim, é raro, não é uma coisa que acontece muito. A gente tem, sei lá, em um ano a gente deve, às vezes, fechar 2 ou 3 contratos pequenos, assim. Você percebe uma dificuldade em virar a chave da permuta para publicidade, de depois você receber os produtos e falar, não, agora a gente tem um projeto aqui que precisa de uma remuneração. Como é que é? Francamente falando, nunca virei essa chave. Pretendo virar essa chave. Alô, marca. Nessa hora eu começo. Pretendo virar essa chave. A história muda de figura entre as crianças que já têm canais tão consolidados que se tornaram a principal fonte de renda da família. São tantos anos de criação de conteúdo que nós, o público, conseguimos testemunhar o crescimento dessas crianças. Esse é o caso de Isabel Pérez, mais conhecida pelo canal Bel para Meninas. Na verdade, Bel começou sua carreira de influencer ao aparecer como modelo infantil no canal de sua mãe, Francineide, que na época se chamava Penteados para Meninas. Aos 5 anos de idade, Bel queria tanto se expressar que passou a ter o próprio canal. Logo, Bel se tornou uma das maiores influencers mirins do país. Porém, a fama da família Pérez só ultrapassou esse nicho em 2020, devido à campanha de denúncias Salvem Bel para Meninas. No Twitter, pessoas começaram a compartilhar trechos de vídeos de diferentes momentos do canal para criticar o modo como Fran trata Bel, que tinha 13 anos de idade na época. As acusações mais recorrentes são de abuso psicológico, de afastamento das irmãs Bel e Nina em relação ao convívio com outras crianças e de infantilização forçada da adolescente em prol dos lucros dos canais da família, que juntos somam 18 milhões de inscritos. Toma uma lambida nessa colher, Bel. Eu não consigo, tá muito ruim. Então, tira mais um pouco daqui. Não é pra colocar mais. Mãe, experimenta primeiro, por favor. Não. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, eu vou passar mal. Só segurar. Mãe, eu vou passar mal. Olá, meninas! Hoje eu tô aqui com minha mãe. E como vocês pediram muito, hoje eu vou fazer outro desafio! Uma fofa, Babel, vocês não acham, meninos? Abre a boca, bem grande. Não. Mamãe é fofa, abre a boca. Não, só isso. Não, tem que comer, Bel. Eu vou comer. Então abre. Que é isso, mãe? Come, Bel. Assim não vale botar a mão, não. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente, é porque... Voltem naquela, tá? Eles que vão escolher, Não, criatura. mãe. Um padrão se repete em meio aos vídeos do canal Fran para Meninas. Algumas chamadas e miniaturas de vídeos sugerem acidentes, ferimentos, polêmicas e até mesmo o término do canal. Essa estratégia para chamar a atenção do público é frequentemente usada entre youtubers que produzem conteúdo para adultos. Seja pelo susto ou pela curiosidade, a tendência é que mais pessoas cliquem para assistir o vídeo completo. E esse padrão continua mesmo depois do escândalo de 2020.
E quando ela não faz conteúdos apelativos, ela traz situações do cotidiano da criança desnecessárias para estar em vídeo dentro do YouTube, como por exemplo tá tirando sangue da criança. Qual a necessidade de colocar a criança ali tomando uma agulhada pra todo mundo ver? Algo que não é nada confortável e ainda é constrangedor pra Nina. Nina caiu. Olha, gente. O joelho, tá vendo? Ralou. E aqui, ó, eu passei pomada. A família Pérez já havia sido investigada anteriormente, em 2016, pelo Ministério Público de Minas Gerais por suspeitas de publicidade infantil irregular. Em 2019, o YouTube anunciou grandes mudanças no segmento de conteúdo infantil. Vídeos e canais voltados para crianças têm a aba de comentários fechados, não são exibidos na opção de mini player, nem contêm os recursos de tela final, salvar em playlist ou assistir mais tarde. Mas a mudança mais brusca de todas foi: daquele momento em diante, vídeos voltados ao público infantil não terão propagandas personalizadas, que são exibidas de acordo com a coleta de dados do espectador. Essas medidas foram anunciadas para que o YouTube se adequasse ao Children's Online Privacy Protection Act, mais conhecido como COPPA. É a Lei de Proteção de Dados Infantis, que protege as crianças em relação ao rastreio, coleta e, principalmente, a manipulação de dados que as empresas podem fazer nos Estados Unidos. Toda essa situação é resultado de um processo judicial histórico. Segundo a organização Fair Play, autora da denúncia, o YouTube explorou os dados de crianças sem sequer notificar aos responsáveis em busca de consentimento, o que representa uma clara violação do COPPA. A penalidade resultou em uma multa de 170 milhões de dólares. Esse caso bem-sucedido inspirou uma denúncia na Europa. Um pai europeu resolveu processar o YouTube por coletar e tratar dados infantis. Ele percebeu dentro de casa que o YouTube estava exibindo publicidade personalizada para as crianças, o que é proibido pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Foi então que Duncan McCann entrou com uma ação em nome dos pais de todas as crianças menores de 13 anos de idade da Inglaterra e do país de Gales. Ele explica que se a justiça julgar a ação como procedente, a Google será obrigada a pagar 2,5 bilhões de libras que serão distribuídos entre todas essas famílias. Esta sentença nos motivou a tentar mobilizar uma ação semelhante contra o YouTube aqui. Eles têm negligenciado a proteção de dados de crianças desde a implementação do RGPD na Europa. E fico feliz em dizer que, graças à sua ação e a de outras pessoas, já conseguimos dar início ao processo contra eles. Trata-se de uma indenização no valor de 2,5 bilhões de libras, que será dividida igualmente entre todas as crianças e pais afetados que integram a ação. Com isso, esperamos mobilizar uma grande ação legal que irá nos informar melhor sobre como as plataformas obtêm consentimento, assim levando a mudanças no modo como a economia digital trata as crianças e os dados digitais que elas produzem online. O público geral teve conhecimento das consequências e não da causa. Afinal, a narrativa empresarial do YouTube focou na necessidade de adequação ao COPPA em vez de mencionar as irregularidades que cometeu. Por isso, houve revolta e frustração de todos os lados entre as pessoas que se informaram por meio dos comunicados oficiais do YouTube. Cada pessoa deixa vestígios digitais do seu comportamento e possíveis interesses conforme usa a internet. Por isso, esses dados são tão valiosos para, por exemplo, o envio de propagandas personalizadas do qual as crianças têm sido alvo. Existe uma relação umbilical entre a economia da atenção, entre os processos de coleta de dados pessoais, entre a exploração da subjetividade dos usuários
e um modelo de negócio baseado na modulação do comportamento das pessoas, na indução de um comportamento específico, né, muito centrado em publicidade. E o universo dos dados pessoais ele é importante porque a forma de coleta desses dados não é simplesmente o dado cadastral. Né? As pessoas dizem, o meu filho, o adolescente, fez a inscrição numa plataforma e cedeu nome, endereço, eventualmente nome de pai, mãe e cidade. Mas a galinha dos ovos de ouro da economia da atenção e de dados está principalmente nos dados que são tomados do dispositivo, os dados de geolocalização, tipo de aparelho celular, configurações do computador, IPs, eventualmente mobilidade do próprio celular, uma infinidade de dados que são tomados e uma terceira categoria que são os dados inferidos. E aí que está uma camada extremamente importante também desse mercado de dados. É a possibilidade de você combinar certos tipos de atividade ou de preferências e inferir um aspecto da personalidade daquela pessoa, catalogando ela. E aí existe toda essa discussão sobre a perfilização, que é um dos elementos centrais. Não é à toa que o comentário geral 25 da ONU, recentemente publicado, ele traz uma preocupação muito grande com os processos de perfilização das crianças por meio de dados no nível agregado. E essa é uma discussão importante porque não é simplesmente uma invasão da privacidade no nível individual. Não é necessariamente saber, né, quem é a Maria Clara, o que ela faz individualmente, mas é uma economização e uma exploração comercial de grupos sociais, de grupos de crianças, de formas de catalogá-las e clusterizá-las, né, e explorar comercialmente num nível muito mais imperceptível. Parece que para as grandes empresas de tecnologia, as crianças e adolescentes são considerados um segmento de público que pode render excelentes oportunidades de negócios. Em 2017, vazaram documentos internos do Facebook, onde a empresa afirma que seus algoritmos são capazes de identificar, entre aspas, momentos em que os jovens precisam de um incentivo na autoestima. E exatamente nesse contexto emocional, o Facebook permite que anunciantes enviem propagandas. O Facebook ofereceu uma lista de estados emocionais que representaria como esses adolescentes se descrevem: inútil, inseguro, derrotado, ansioso, bobo, sobrecarregado, estressado e fracassado. De acordo com um documento obtido pelo jornal The Australian, as propagandas teriam tido como alvo adolescentes de 14 anos que vivem na Austrália e na Nova Zelândia. Já o YouTube fez uso das estatísticas do segmento de conteúdo infantil como chamariz para fazer negócios com marcas. A Google e o YouTube disseram à Mattel que possui marcas como a Barbie, que, abre aspas, atualmente o YouTube é líder de audiência para crianças entre 6 e 11 anos de idade, superando grandes canais de TV. Fecha aspas. O segundo exemplo de negociação foi com a marca Hasbro, fabricante de personagens como My Little Pony e Play-Doh. Para eles, o YouTube afirmou que é, abre aspas, o site número 1 regularmente visitado por crianças. Esses dois exemplos foram anexados ao processo de 2019 lá nos Estados Unidos. Eles demonstram que o YouTube não apenas coleta os dados de navegação das crianças, como faz uso comercial desse levantamento. Tem muita coisa que é bem diferente, né? Essa proteção. Como é essa proteção? Sabe, eles... É por isso que eu não li muito. Realmente, eu não me aprofundei na leitura, eu só segui o fluxo. Não pode? Então não pode. Não faz isso? Então não faz isso. Hoje não pode uma criança de sunga. Não pode estar de peito de fora. Vai contra as diretrizes. O vídeo fica... como é que chama? Fica limitado. Não pode, entendeu? A gente, inclusive, jogou fora esses vídeos. A gente não quis deixar no canal um vídeo que tinha limitações, mas algumas coisas se modificaram por conta dessas novas diretrizes. O que pra mim, assim, na minha visão, eu vou à praia. Eu vejo uma criança de sunga. Você vê televisão, na Globo tem uma criança de sunga, mas no YouTube não pode. Então, assim, é tudo muito diferente e complexo.
Por que no YouTube não pode, mas na novela pode, na propaganda pode? E na TV aberta, que teoricamente alcança muito mais pessoas, pode. E aí no YouTube não pode? Porque a lei é diferente. Então eu falei assim, não pode? Então tudo bem. Ok, a gente só faz. Então a gente não tem mais nada disso. Nós nos preocupamos muitas vezes em colocar meias. Às vezes vai passar o pé rápido, né? Então ok. Ou só meias. Porque às vezes aparece o pé e isso também é um problema. Não pode? É, também dá problema. Gente! Pé de criança também é um problema. Porque eles falam sobre pedofilia, que tem pessoas que são fissuradas pelo pé da criança. Uhum. É, porque o ponto dessa conversa aqui acaba sendo esse. Aí é meio doido de entender. Não dá pra você tentar entender. Então é melhor aceitar. Porque você não pode lutar contra a maré. Então você aceita e não faz. Um ambiente digital seguro para a criança é um ambiente digital também mais amigável, para as famílias entenderem o que está em jogo ali, quais são as escolhas que elas estão optando, né, as escolhas que elas estão fazendo ao criarem o perfil dos seus filhos. Então é uma missão que cabe mesmo a todos os participantes desse quebra-cabeça, né? As empresas, anunciantes, as desenvolvedoras, o Estado que tem que regular e fazer cumprir as leis. E o que eu sinto, que nem você falou, eu também sinto que falta informação para essas famílias que optam por permitir que seus filhos tenham perfis online ou mesmo criam, né, esses perfis para eles. Então, informar essas famílias para que elas possam fazer as melhores escolhas para as crianças é um papel também das plataformas digitais e das empresas que estão promovendo esse serviço. Ainda assim, ser influenciador significa ser referência para as outras pessoas. Responsáveis por influenciadores mirins também precisam se preocupar com o teor das narrativas que levam para a internet. Olha quanta coisa a gente tem que pensar para não escorregar. É uma preocupação muito grande no exemplo que a gente vai dar, o alcance que vai ter, a criança que está vendo. Então a gente tenta fazer ao máximo dentro da naturalidade do que as crianças vivem mesmo, travessuras, que criança faz travessura, mas sempre dentro de um linguajar mais suave. A criança influenciadora realmente pode acessar alguns privilégios de consumo, seja porque é visada pelo mercado publicitário ou porque a família atingiu um patamar financeiro acima da média. A audiência infantil nota essa diferença e sonha com a vida de influencer. Agora, com essa nova ferramenta do Instagram, o Reels, tem chegado alguns seguidores no perfil de Louise e que são crianças mexendo. E aí teve um até que ela começou a perguntar, e como que eu faço para comprar, como que eu faço para ganhar essa, foi uma boneca que a Louise estava mostrando, como que eu faço para ganhar essa boneca? Você pode falar com sua mãe, alguma coisa assim, né, algum responsável seu. Mas é basicamente isso, eu apresento mesmo para os pais, porque eu imagino que eles estejam ali por trás da telinha. Não é justo culpabilizar as famílias, né? Então, isso vale tanto para as famílias das crianças que são atingidas pela publicidade infantil e que muitas vezes se fala, muito comum falar, mas basta a mãe dizer não, basta o pai dizer não e vida que segue. A gente sabe que não basta dizer não, que não é a vida que segue, né? Que esse incessante estímulo constante ao consumo, mensagens de publicidade que chegam na criança de forma, como eu disse, incessante, geram inúmeras consequências e que não é um não que vai resolver tudo isso. E claro que a criança não vai se convencer a não querer mais um produto só porque os pais disseram 1, 2, 3 ou 30 nãos. Cada não desse tem um peso, né? Cada não desse tem uma consequência, inclusive na relação ali da família. E com essa mesma criança, eu tive outra porque ela começou a ligar, fazer vídeo chamada e eu tava rejeitando. Aí ela falou assim, eu tô triste porque você não quer atender. E aí eu falei com ela, não liga, porque além de não ser legal, né, porque eu posso estar fazendo alguma coisa, assim, é perigoso para você, porque eu sei quem eu sou, eu sei que, né, quem tá por trás aqui da tela, mas podem ter perfis por aí que não sejam tão legais assim, pessoas perigosas, né?
Então eu tenho pelo menos uma preocupação assim, muito grande no que eu vou apresentar para o pessoal, até mesmo dos produtos, de ser um produto bacana, de ser um produto que possa não fazer mal, né, para a criança que for usar, né, porque são produtos infantis, coisas infantis, não é o adulto que vai testar, não é o adulto que vai usar, é a criança. Então eu me preocupo bastante com isso. Redes sociais como o YouTube, Instagram e TikTok trabalham todos os dias em torno do desenvolvimento de versões de seus aplicativos que sejam voltadas para crianças e adolescentes. Com isso, estamos entre fatos e problemáticas. A presença de crianças e adolescentes entre os usuários das redes sociais é inegável e irreversível. Porém, além da discussão sobre as redes sociais enquanto babás eletrônicas, um posto que já foi da TV e gerou muitas discussões, não podemos ignorar que parte do mecanismo de funcionamento das redes sociais envolve a vulnerabilidade humana. Um exemplo é o vício de abrir as redes sociais toda hora para checar se a sua última postagem teve novos likes ou comentários que, de certa forma, indicam o quão socialmente querida a sua presença é. O documentário O Dilema das Redes, da Netflix, ilustra bem o que eu quero dizer. Quando uma rede social se adapta para ter crianças e adolescentes entre os seus usuários, ela está acostumando as novas gerações a criar vínculos com a sua marca e interagir com uma série de oportunidades comerciais. É um mercado promissor e essa lógica de influência sobre o perfil de gerações é antiga para o setor publicitário. A diferença é o impacto cada vez mais forte da tecnologia. Nesse contexto, oferecer ferramentas de controle parental é o mínimo que as empresas que gerenciam as redes sociais poderiam fazer. Definir um limite diário de tempo de uso para a rede social, monitorar quem a criança ou adolescente pode seguir, controlar o nível de privacidade das postagens e quais pessoas podem entrar em contato direto com essas crianças por meio das mensagens privadas são algumas ferramentas que já estão disponíveis no TikTok e estavam sendo testadas pelo Instagram. Já dentro do YouTube Kids, os responsáveis configuram perfis para as crianças de acordo com a faixa etária e tem a opção de bloquear canais indesejados, o que gera páginas de conteúdo personalizado para cada filho, por exemplo. Portanto, em tese, dentro do YouTube Kids, as crianças visualizam somente conteúdos adequados para a faixa etária sinalizada. Ainda assim, em 2017, cuidadores relataram que era comum no próprio YouTube Kids a exibição de versões piratas de desenhos animados e falsos vlogs voltados ao público infantil, com imagens assustadoras, sexo e violência explícita. Acho que o mercado também se vale desse imaginário para sobrecarregar as famílias no que tange ao cuidado com as crianças. Então, dizer que basta o responsável, o pai ou a mãe, ou seja lá quem for essa figura, apertar um botão dizendo eu aceito, com uma letrinha pequenininha dizendo em termos de dúvida você pode confirmar os nossos termos de uso, facilita muito e desobriga muito essas corporações das suas responsabilidades. Nesse sentido, digo que, já adianto, né? Não acho que seja suficiente, não é suficiente o pai ou a mãe dizer que consente. Quando a gente fala de um documento, quando a gente fala de um termo de uso que é extremamente técnico, que é extremamente difícil de compreender, que é extremamente longo, né, e que está conectado a uma série de outros documentos. Existe um projeto em curso no Instagram para desenvolver um Instagram Kids, uma versão da plataforma para o público abaixo de 13 anos de idade. Porém, em 2017, um estudo realizado pela Real Sociedade de Saúde do Reino Unido e pela Universidade de Cambridge, com voluntárias entre 14 e 24 anos de idade, constatou que os jovens que passam mais de 2 horas por dia em redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram estão propensos a sofrerem problemas de saúde mental, sobretudo angústia, transtorno de ansiedade e depressão.
Já em 2021, a cientista de dados Frances Haugen, ex-funcionária da Meta, que na época ainda se chamava Facebook, expôs à imprensa diversos documentos de pesquisas internas realizadas pela empresa. Uma das denúncias mais relevantes desse vazamento, que foi apelidado como Facebook Papers, afirmava que em uma pesquisa contratada pelo Facebook, 32% das adolescentes participantes disseram que o Instagram piora a sensação quando elas se sentem mal sobre os seus corpos. 13 dias após a publicação da reportagem no The Wall Street Journal, o Instagram anunciou uma pausa no desenvolvimento do Instagram Kids por meio de um vídeo postado pelo executivo Adam Mosseri. A idade mínima para a criação de perfis nas redes sociais continua sendo 13 anos de idade. Essa decisão desagrada as famílias de alguns influencers, que usam o espaço da biografia para deixar anúncios como perfil monitorado pelos pais. Eles misturam os nomes de pais e filhos no arroba do perfil ou ainda colocam a palavra família em meio ao nome de usuário. Frequentemente, as contas são banidas mesmo assim. Piero Antunes, do canal Piero Start, já foi banido pelo menos 3 vezes do TikTok. Depois de viralizar com um vídeo que teve mais de 3 milhões de visualizações, Piero e seu pai, Roger Prestes, gravaram um vídeo para o YouTube explicando e lamentando o que houve. Simplesmente foi banido porque menor de 13 anos não pode ter conta. E não é o primeiro. Muitas pessoas, youtubers que menores de 13 anos. Muito famosos perderam aí. E até você, assim, que tá assistindo, que é criança. Mano, e outra coisa. A gente fez alguns testes. Vocês fizeram um vídeo no TikTok que aparecia a criança fazendo. Ele não bomba. O vídeo flopa. É incrível, né? E daí, se tiver um adulto e uma criança, a chance do vídeo disparar é gigante. Porque o TikTok preserva as crianças, não sei o quê. Então tem esse problema. Menor de 13 anos vai ser banido. Uma hora eles vão descobrir. Porque, na verdade, não sei se está certo. Pode ser um pouco certo, né? Porque o TikTok tem vídeo legal, mas tem uns vídeos que é ruim, né? É uns vídeos que não é para criança, realmente. Piero também é banido do Instagram com frequência. Nessas ocasiões, a família pede para que os fãs de Piero se mobilizem para recuperar um número de seguidores. Pegar uma criança, fazer com que a criança trabalhe gravando, né, ou comerciais, ou, enfim, né, programas de entretenimento, novelas, séries, eu acho que isso é muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado. A criança tem que ter um acompanhamento psicológico muito grande e tem que ser algo que ela realmente quer. Se a empresa patrocina o conteúdo que uma criança vai produzir, ela sabe que ela está investindo naquilo para gerar um lucro. Se a plataforma não olha para isso com prioridade e permite que isso aconteça dentro da plataforma, ela também está interessada no que vai trazer de retorno comercial para ela, aquela prática ali dentro. Em última instância, a família mesmo é que menos está lucrando com isso e é que mais está se expondo, a que mais está exposta aos riscos, né, negativos disso. É o elo mais frágil, né? Claro que os pais têm uma parcela de responsabilidade bastante importante com relação à educação dos seus filhos, à proteção dos seus filhos, e a gente precisa reconhecer isso e trazer insumos para que eles possam tomar as melhores decisões para os seus filhos também. Os responsáveis devem cuidar da imagem de crianças influenciadoras, mas às vezes as coisas saem do controle. Alice, de 2 anos, é conhecida na internet pela habilidade de pronunciar palavras difíceis em vídeos compartilhados nas redes sociais. Tudo começou com uma brincadeira proposta pela mãe, Morgana Seco, para que a menina desenvolvesse a habilidade da fala. O sucesso fez Alice estrelar uma campanha de fim de ano do Banco Itaú ao lado da atriz Fernanda Montenegro, que foi transmitida dentro e fora da internet. Muitas pessoas. Isso muda o mundo. O conteúdo da propaganda foi alterado por internautas e transformado em memes, o que levou Morgana Seco a se pronunciar nas redes sociais, repudiando a distorção da imagem de Alice para fins religiosos e políticos. Felizmente, essa não foi uma ocasião em que a reputação de Alice ficou comprometida. Agora, cá entre nós,
Quando você vê um conteúdo engraçado ou fofinho protagonizado por uma criança na internet e daí decide compartilhar, você costuma pensar nas consequências? Você pensa na repercussão que um vídeo ou uma foto caseira de uma criança do seu convívio pode ter na internet? O episódio na saída da escola teve grande repercussão após uma filmagem da briga ser compartilhada nas redes sociais. O registro viralizou. A frase "já acabou, Jéssica" se tornou um meme e mudou completamente a vida de Lara, hoje com 18 anos. Após a repercussão, ela se tornou alvo de bullying, abandonou a escola, passou a se cortar e começou um tratamento psiquiátrico. O retorno à sala de aula após o vídeo viralizar foi dramático para Lara. "Não consegui estudar porque me zoavam muito e eu fiquei muito mal com isso", diz a jovem. Ela comenta que as pessoas a ofendiam e repetiam a pergunta "já acabou, Jéssica?", que passou a ser repetida massivamente em todo o país. Ali começou o tormento de Lara. Débora tinha 15 anos de idade quando, em uma festa de família, pegou os óculos de sol do primo e tirou uma selfie. Ela estava se sentindo maravilhosa. A imagem virou um meme nas redes sociais. Débora passou a ser chamada de Diva da Oakley, em tom de deboche. Além de ser piada na internet, ela foi reconhecida nas ruas e as pessoas riram na frente dela. Uma adolescente negra que estava tranquila com a sua autoestima passou a ser compartilhada na internet como um referencial de feiura. Débora entrou em depressão profunda e não queria mais viver. Também vimos o surgimento do meme do Nego Ney. Arthur é um menino negro do Rio de Janeiro apaixonado pelo Flamengo. E mais uma vez fica a linha tênue entre rir com a criança e rir da criança. Nos memes, uma série de problemas cotidianos do futebol e até mesmo questões políticas mundiais eram associadas ao Nego Ney. Diversos perfis paralelos de paródias e memes foram criados usando a imagem do menino. Além disso, Nego Ney protagonizou um clipe de funk completamente hipersexualizado, ao lado de celebridades. Nego Ney foi banido de diversas redes sociais por ter menos de 13 anos. A hashtag Nego Ney foi banida do TikTok. Recentemente, Nego Ney retornou às redes sociais. Ele está mais velho e dedicado à carreira de ator. Em entrevista para um artigo do Nexo Jornal sobre o caso da bebê Alice, Pedro Hartung, que é diretor do Instituto Alana, alertou para a responsabilidade social e não apenas parental quanto ao uso da imagem de crianças na internet. Temos todos responsabilidade no manuseio dessa imagem, ainda que ela esteja em uma campanha global. Quando falamos de criança, falamos de um indivíduo muito vulnerável e a repercussão não é só hoje. Uma criança super exposta acaba deixando um rastro digital que vai impactar no desenvolvimento dela. O direito ao esquecimento é um caminho que pode interromper ou ao menos atenuar esse rastro digital. Imagina uma pessoa que foi influenciadora digital ao longo da infância e da adolescência, mas que hoje não quer mais ser associada a esses milhares de conteúdos que estão na internet. Alguns deles, inclusive, são motivo de desconforto e constrangimento. Essa pessoa precisa de respaldo jurídico. O direito ao esquecimento ele tem uma origem histórica no campo das condenações criminais. Ele surgiu como uma parcela importante do direito de um ex-detento à sua ressocialização, para que, entre aspas, as informações a seu respeito, condenações criminais, por exemplo, não o persigam para o resto da vida, impedindo então a sua ressocialização. Mas é claro, esse direito não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou de reescrever a própria história, né? Mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente, o modo e a finalidade com que esses fatos são lembrados. No Brasil, o direito ao esquecimento é um desafio tanto pela delicadeza dos casos em que ele se enquadra, quanto pelos conflitos de interesse dentro da esfera da interpretação jurídica.
Um desses conflitos tem relação direta com o exercício do jornalismo, porque a liberdade de imprensa é um direito constitucional, assim como a liberdade de expressão e o direito à informação. E é um conflito dos grandes, afinal, todas essas normas são direitos fundamentais. Crianças também têm direito à personalidade, expressão, privacidade, dignidade, dentre outros, com as devidas observações dentro da área do direito, visto que crianças são seres humanos em desenvolvimento. E direito personalíssimo é aquele que só pode ser exercido pela própria pessoa. O direito à própria imagem é um deles. Porém, enquanto a pessoa é jovem demais, nesse caso, são os pais e responsáveis que precisam zelar pela imagem de crianças e adolescentes. A exposição de crianças e adolescentes no mercado da influência digital é uma prática arriscada. Especialmente se a gente levar em consideração que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido que pais ou responsáveis submetam uma pessoa abaixo de 18 anos a vexame ou constrangimento. A pena é de 6 meses a 2 anos de detenção. Eu estava mapeando a aparição de crianças influenciadoras na imprensa quando encontrei Amanda Carvalho, uma influenciadora que começou seu canal Vida de M aos 9 anos de idade. Ela atingiu 500 mil de inscritos com vídeos de brincadeiras, vlogs e compras. Como o canal foi criado em 2014, Amanda viveu o auge do alcance e das oportunidades publicitárias para youtubers mirins. Ela é contemporânea de Júlia Silva, que inclusive gravou um conteúdo em parceria, e da ascensão do Planeta das Gêmeas, por exemplo. AME já recebe mimos de empresas e o próximo passo é contratar uma assessoria. Ela segue os passos de mini-estrelas que enriquecem no ritmo dos acessos e visualizações. Atualmente, Amanda mora em Orlando, nos Estados Unidos, e não atualiza seu canal há 3 anos. Sua última postagem pública no Instagram foi em 2020, sem nenhum compromisso com a frequência de conteúdos que pudesse ser compreendida pela audiência. Apesar disso, ela recebe comentários como: "Estava louca pra te achar, eu amava o seu canal, você marcou a minha infância." Os comentários especulando sobre o desaparecimento repentino e até a possível morte de M são a maioria. Apagar os conteúdos do próprio perfil é uma possibilidade para esses influenciadores. Já excluir memes, fã-clubes, repostagens, paródias e outros conteúdos derivados? Não. Toda criança influenciadora de sucesso luta contra o tempo. A audiência permanece fiel enquanto o perfil seguir as tendências, nichos de conteúdo ou a plataforma que for de interesse do público. Mas a influência digital carrega um traço crucial: a identificação. Conforme a criança influenciadora amadurece, se distancia da faixa etária que se identificou com ela lá nos primórdios. E claro, há os fãs que querem que o seu influencer favorito se comporte como uma criança para sempre, com os mesmos bordões, mesma forma de se vestir e, se possível, mantendo a mesma estética nas redes sociais de sempre. E se crianças influenciadoras protagonizam empresas, aqui está uma grande ameaça aos lucros e até mesmo ao crescimento desse negócio. Então, as famílias desses casos excepcionais se reinventam. Tem quem aposte no licenciamento, transformando o canal do influencer em uma marca e até mesmo num desenho animado. Tem canais que são rejeitados pelo público ao longo do tempo e acabam. E tem as famílias que repetem a mesma fórmula ao inaugurar um canal para o filho caçula. E por último, tem famílias que recorrem ao caminho tradicional, a carreira artística. A criança, ou melhor, o pré-adolescente, passa a frequentar aulas de canto, dança, teatro, além de estabelecer uma rotina de participação em desfiles, editoriais de moda, peças teatrais e até mesmo bandas covers, além de passar por inúmeros testes de elenco. E aí, mãezinha, você já viu aquelas crianças lindas postando fotos no Instagram, divulgando marcas e produtos e não sabe nem por onde começar, né? Então, nesse episódio, eu vou te ajudar a começar. Neste exato momento, tem alguém criando um perfil para uma criança na internet com a intenção de viralizar.
Apesar da insistência de algumas crianças para criar um canal e da influência dos algoritmos de recomendação que estão sempre mandando um conteúdo fofinho ou engraçado de crianças, começar uma vida pública não é fácil. O canal Escola de Kid Influencers, da Adriane Bayar, conversa diretamente com os responsáveis e apresenta a vida de mini influencer como um investimento no futuro. Escuta só esse argumento. E aí você não precisa se preocupar se o teu filho vai escolher isso, se ele quer isso pra sempre. Porque você sabe como é que é criança. Um dia ele quer uma coisa, outro dia quer outra. Mas não tem nada de errado se ele decidir trocar, se ele decidir fazer outra coisa, nichar pra uma outra área. Por quê? Porque você já vai ter aberto as portas pra ele. Já vai ter colocado um holofote em cima dele. E o que ele decidir fazer lá na frente vai ser sucesso. Então, as crianças, quando elas olham para o nosso universo a partir dessas lentes digitais, elas veem uma sociedade que valoriza por demais a visibilidade. Então, elas estão vendo que a gente vive numa sociedade, por exemplo, que premia os que têm mais seguidores, que premia os que têm mais votos, né, no Big Brother, que premia os que aparecem mais na academia, inclusive, né, os que têm lattes bombados. A gente vive num ambiente que notabiliza o tempo todo a capacidade de alguém se fazer visível. Então, quando elas veem isso, elas interpretam, olha, isso é um valor na minha sociedade. Logo, eu deveria também aprender a produzir visibilidade. Num país onde a quantidade de influenciadores é superior à de dentistas, em uma época onde quantos likes, seguidores e fama você tem é determinante para o seu sucesso profissional e aprovação social, realmente faz sentido que a família se preocupe com a construção de uma suposta base online, da mesma forma que se preocupariam com poupança, herança e segurança financeira de modo geral. E aí você deve estar me perguntando, mas Dri, quando que eu começo isso? Tem uma idade? Tem, amada? Quantos anos seu filho tá agora? Essa é a idade. Por quê? Eles são muito fofinhos. Quanto menorzinho, mais fofo, mais o pessoal gosta. Tem Instagram de bebê fazendo sucesso, crianças de 2, 3 anos fazendo sucesso, quando começa a falar, quando começa a andar, crianças maiores de 6, 7, 8, 10, 12 anos. Então o melhor momento para começar é agora. Porque os pequenos são muito fofos e espontâneos, né? E todo mundo adora ver eles no Instagram, na telinha do YouTube. E 2, porque isso tudo tá só começando no Brasil. Eu já falei pra você que quem começa antes dos outros tem vantagem, né? Tem muita criança que tá trabalhando, que é um trabalho, podemos dizer que tem algumas crianças que estão sendo exploradas, porque viraram uma alternativa de renda para o pai e para a mãe. E como é que você vai julgar isso num país subdesenvolvido, desigual, que nem todo mundo tem a mesma oportunidade e que talvez essa criança seja a possibilidade de uma família inteira ascender socialmente? Né? O quanto tem de ruim e de bom dentro desse contexto? Talvez para a criança muita coisa ruim na saúde mental, no como ela vai crescer, no tudo que ela vai ter que passar. Mas o quão ruim também é essa criança crescer pobre, sem nenhuma possibilidade? É difícil colocar isso numa balança, né? E se você conversar com um artista também, mirim, mesmo na carreira tradicional, ele também passou por esse momento que ele não é nem a criancinha fofinha, engraçadinha, que tá lá na novela, filhinha, nananã, e nem uma mulher adulta, um homem adulto. Fica aquela fase meio... não sou criança, não sou adulto, não tem muito papel, personagem para essa pessoa ser, normalmente não é protagonista, e aí também passa por isso, né? E como todo criador também passa por uma mudança de nicho, por 1 milhão de motivos, do trabalho artístico infantil, que é a única profissão infantil regulamentada no Brasil. Que tem um controle de horas diário, não pode gravar em dias consecutivos, não pode gravar no mesmo horário que a criança tem aula, tem que ter acompanhamento psicológico, todo o dinheiro tem que ser depositado na conta em nome da criança, tem o bombeiro para inspecionar o lugar onde está sendo... Enfim, milhões de coisas. E essa criança acaba ficando famosa porque está na novela.
E depois que ela está na novela, enquanto ela está na novela, e a mãe tem essa sensação de que eu preciso aproveitar e tirar, né, o máximo possível de possibilidades que eu puder explorar aqui para ganhar dinheiro, eu vou fazer, a emissora cuida de tudo isso, a criança do outro lado está lá fazendo comercial, fazendo vídeo, fazendo evento, vídeo para o YouTube, está no Instagram, e está não sei o quê, e chega acabada, cansada para gravar. E aí a gente está adicionando outra camada, que assim, ele é artista, mas ele continua tendo que ser influenciador. Então, mesmo que a mãe faça um redirecionamento desse, do tipo, vou fazer o teatro, eu vou fazer música, eu vou colocar ali num outro espaço artístico, e aí quando você fala com os artistas, eles sentem essa mesma pressão, eles já sabem que tem casting de qualquer pessoa, de qualquer idade, que vê o número de seguidores do ator e do artista, porque sabe que é um jeito de impulsionar a audiência daquela peça de teatro, por exemplo, daquele filme, daquela série. Cara, eu fico meio assim porque a gente não tem grandes... como posso falar? Grandes pessoas que ficaram super bem da cabeça trabalhando criança, não, né? Vocês pensam na Disney. Britney, Justin, Christina Aguilera, tem Demi Lovato, Taylor... Não, a Selena Gomez. Todo mundo tem alguma questão, né? Eu acho que a Maísa é a exceção da exceção, que ela tem uma cabeça super boa. É que ela, desde criança, ela já era adulta, né? Mas ela é muito 20 anos de idade. Dentro e fora do Brasil, a indústria cultural coleciona casos de crianças e adolescentes que cresceram no meio e sofreram diversas formas de abusos físicos e psicológicos. À medida em que os fatos vêm à tona e os artistas, que hoje são adultos, falam abertamente sobre o que viveram, se aprimoram as leis e a ética em torno do trabalho artístico infantil. É historicamente impossível que a trajetória de uma criança influenciadora de hoje seja a mesma que a de uma criança artista dos anos 80, 90 e até mesmo um pouco dos anos 2000. Não existe uma solução simples para o que nós acompanhamos até aqui, e banir as crianças da internet não é uma opção. Quando alguém pensa, né, ou ventila a ideia de que as crianças não deveriam estar ali, e na minha pesquisa isso aparecia, por exemplo, nos comentários que faziam parte do corpus da minha pesquisa, literalmente pessoas escreviam: vocês não deveriam estar aqui. Vocês deveriam caçar uma boneca para brincar? Vocês deveriam buscar um futebol para vocês jogarem? Isso aqui não é lugar para vocês? Né? Eu li vários comentários assim. Outros no sentido de proteção. Olha, aqui vocês estão expostos, aqui vocês correm perigo, vocês não deveriam estar aqui. Né? Então, entendo também essas questões. No entanto, a gente precisa compreender que o espaço digital, né, esses ambientes digitais foram transformados por nós como sociedade em espaços de construção de saber, de serviço, de educação, de relação, de sociabilidade, coisas que a gente comprovou, se a gente tinha alguma dúvida, a gente comprovou durante a pandemia. A gente tem um posicionamento que continua alertando para o excessivo uso de telas por crianças, né, os malefícios que isso causa, enfim, com apoio de pesquisas, né, da área de psicologia, da área médica, né, mas ao mesmo tempo entendemos como não temos uma postura que seja contrária ao uso de tecnologia, por entendermos ela como algo presente na nossa sociedade e algo que pode sim trazer benefícios, inclusive de aprendizado, inclusive de educacionais, para crianças e para adolescentes. De modo que negar esse espaço a qualquer que seja um indivíduo, adulto ou criança, é negar uma série hoje de direitos. Então a questão não é de a criança não estar ali. Não estar ali significa não ter acesso a uma série de informações, não ter acesso à comunicação, que é um direito garantido às crianças na Declaração da ONU sobre os direitos das crianças e adolescentes de 1990. Mas a questão é garantir, né, e exigir que esse ambiente contemple a presença delas. Mais uma vez, a França se destacou na regulamentação da profissão criador de conteúdo, mas agora o alvo é a população adulta. Em 2023, o parlamento francês aprovou uma lei que regulamenta a atividade comercial dos influenciadores para proteger os consumidores de fraudes e golpes.
A lei proíbe a divulgação de cirurgias estéticas, restringe a divulgação de casas de aposta e criptoativos, além de exigir que influenciadores sinalizem o uso de filtros de edição. Quem não cumprir a lei pode sofrer uma penalidade de até 2 anos de prisão e multa de 300 mil euros. No Brasil, o CONAR e o Código de Defesa do Consumidor obrigam que conteúdos publicitários sejam sinalizados para a audiência pelos influenciadores. Falar sobre infância, direitos e tecnologia aciona um conjunto de legislações e entidades responsáveis. Lembra do caso dos comerciais de TV? Foi uma resolução do CONANDA de 2014 que levou à proibição desse tipo de propaganda. Harmonizar o Estatuto da Criança e do Adolescente com a Lei Geral de Proteção de Dados e várias outras normas jurídicas é uma baita tarefa para o governo, organizações da sociedade civil e cidadãos como eu e você. Conversei com um especialista que está participando desse processo para saber mais sobre o futuro da presença infantil na internet. O ambiente digital é uma realidade da sociedade brasileira, da sociedade mundial, e nela estão inseridas as crianças e os adolescentes, e nós precisamos, enfim, de políticas públicas, tanto de educação midiática, né, para que as crianças, para que os adolescentes que já nascem nesse contexto, né, de massificação, né, da internet, para que eles possam fazer o melhor uso dessas plataformas. É claro que os riscos estão colocados, enfim, mas eles podem ser mitigados, podem ser controlados a partir da regulamentação das plataformas, a partir de estabelecimento de regras, né, que todos os países têm, né, se as regras valem para todos os cidadãos, se vale para o trânsito, se vale para a economia, ela deve valer também para o convívio entre as pessoas que se dá por meio digital. E também acho que outra questão que é muito importante nesse momento é que o legislador brasileiro, né, quem vai fazer as leis, né, tenha, enfim, a percepção, né, de que as leis podem acabar tornando-se obsoletas, né, porque quando a gente está legislando pensando num determinado contexto social, né, e esse contexto no ambiente digital ele muda rapidamente, não há por que deixar de fazer uma alteração, né? Nenhuma lei aí é sagrada, enfim, acho que a única coisa que a gente não pode mexer são nas cláusulas pétreas da nossa Constituição Federal, na prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes, mas um ajuste em um marco legal ou outro não vai fazer mal, né? Enfim, e se houver, enfim, essas mudanças, que sejam sempre de forma com muito debate, com muita discussão na nossa sociedade e no parlamento, enfim, nas esferas públicas. Será que precisamos de uma nova lei que dê conta do trabalho artístico que as crianças fazem na internet? Lembrando que a nossa legislação brasileira, ela proíbe o trabalho infantil, né? O trabalho infantil ele é ilegal, mas há certas exceções. O trabalho infantil artístico é uma delas. Do trabalho artístico infantil, que é a única profissão infantil regulamentada no Brasil. Imagine a legislação brasileira como um efeito dominó. Foi preciso que crianças e adolescentes fossem reconhecidos internacionalmente como pessoas em fase de desenvolvimento para que uma série de proteções e direitos fizessem sentido juridicamente. Hoje, o trabalho infantil é uma pauta gravíssima que interessa não apenas a CLT, mas ao ECA, que permite apenas casos excepcionais, como trabalho artístico infantil. O Código de Defesa do Consumidor, o CONANDA e o Marco Civil da Internet apontam que crianças são hipervulneráveis e não podem ser alvo de publicidade porque não entendem o discurso persuasivo. O Marco Civil da Internet vai completar 10 anos em 2024. Essa lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Ela define a proteção da privacidade e dos dados pessoais e assegura o sigilo das comunicações privadas, salvo por ordem judicial. Existe um artigo específico que já aponta para o controle parental e a inclusão digital de crianças e adolescentes. A LGPD fala sobre o tratamento de dados pessoais para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. A terceira seção fala sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes, que deve ser feito de acordo com 3 princípios: o melhor interesse delas, que está no ECA, os termos da LGPD e da legislação brasileira. A Lei Geral de Proteção de Dados exige que os pais ou responsáveis possam oferecer consentimento sobre a coleta dos dados mirins e obriga que as plataformas sejam transparentes sobre como esses dados serão utilizados. Nesse primeiro semestre, nossa prioridade tem sido
muito fortemente a aprovação do PL 2630 de 2020, também conhecido como PL das fake news, que é um PL que ganhou muita força, né, em função de diversos acontecimentos, nenhum deles, todos acontecimentos lamentáveis, né, como por exemplo a questão da violência contra as escolas e também a questão dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, muitos deles muitos dos manifestantes, enfim, dos criminosos, né, que invadiram as esferas de poder da República Brasileira, muitos deles motivados pela disseminação de notícias falsas. É um PL que ganhou dimensões maiores do que somente o combate à desinformação, né? Há um capítulo no último relatório apresentado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB aqui de São Paulo. Ele traz um capítulo específico, né, sobre os direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. E esse capítulo específico é baseado no princípio da prioridade absoluta de crianças e adolescentes, que vem lá da Constituição. E o projeto de lei diz que as plataformas têm o dever de garantir a proteção prioritária de crianças e adolescentes nos seus serviços e devem atuar sobre conteúdos potencialmente ilegais, como instigação ao suicídio ou automutilação, incitação à prática de crimes contra crianças e adolescentes ou apologia de fato criminoso contra esse público. Além disso, as plataformas digitais voltadas para crianças e adolescentes devem adotar um alto nível de privacidade, proteção de dados e segurança. Isso pode ser feito com configurações seguras de privacidade aparecendo como padrão, o oferecimento de ferramentas de controle parental e a limitação do tempo de uso da rede social. Também é fundamental a adoção de medidas contra o assédio, cyberbullying, transtornos alimentares, desinformação e induzimento ao consumo. E se o serviço ou ferramenta da plataforma digital não tiver sido desenvolvido para crianças, cabe às plataformas o exercício de mecanismos que impeçam o uso infantil. Esses são alguns destaques do projeto de lei conhecido popularmente como PL das Fake News. Em setembro de 2022, o Conselho Superior do Tribunal do Trabalho expediu uma recomendação geral muito importante. Ela traz a exploração do trabalho infantil como uma das pautas prioritárias na Justiça do Trabalho. Voltando ao trabalho artístico mirim, vale destacar que existe a recomendação número 139 do Conselho Nacional de Justiça, para que os magistrados se atentem ao passo a passo da expedição dos alvarás de permissão. Nela, a ministra Rosa Weber reforçou que as decisões judiciais precisam estar em harmonia com a Lei Geral de Proteção de Dados e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Viu só como as referências jurídicas estrangeiras que apareceram aqui no documentário possuem correspondentes no Brasil? Ou já estão sendo desenvolvidas em projetos de lei. Quanto mais gente souber que essa base jurídica existe, melhor. Principalmente aquelas pessoas que têm poder de decisão formal. Mas existe outro lado dessa história que agora você conhece bem. A força contrária das plataformas digitais e de parte do mercado publicitário, que não aceitam a regulamentação de jeito nenhum. Essa realidade vale para a exploração do trabalho infantil e de várias outras situações delicadas que ameaçam a dignidade e a privacidade humana no meio digital. Em 2014, o tema da redação do Enem foi Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Muito motivado pela resolução do CONANDA, que havia saído naquele mesmo ano. E foi nessa ocasião que eu prestei o vestibular. Tirei 980 na redação e entrei na UFRJ para cursar Comunicação Social com habilitação em jornalismo. No finalzinho desse curso, eu decidi que o meu trabalho final, o TCC, seria algo que as pessoas pudessem acessar da forma mais fácil possível. E foi assim que surgiu esse documentário aqui, Infância em Caixa. Você acredita que no meio desse processo todo eu não tinha notado a relação entre o tema do meu vestibular e o tema desse documentário? Essa coincidência simplesmente aconteceu. E eu quero te convidar a continuar acompanhando os assuntos tão delicados que apareceram por aqui. Infância, tecnologia, mercado publicitário, privacidade. Sempre tem lideranças e instituições que estão acompanhando esse assunto bem de perto e principalmente a regulamentação dele. Então, continue seguindo nessa trilha de conhecimento. E eu também quero te agradecer, porque pensa comigo, se você é uma pessoa brasileira, você também contribuiu diretamente para que o ensino público continuasse existindo e eu pudesse me formar. Não só eu, como vários outros estudantes.
É um direito de todas as pessoas, mas que nem sempre se concretiza. Infância em Caixa é um documentário que foi produzido de forma completamente independente, sem nenhuma forma de fomento ou de patrocínio. Aqui nos créditos tem os nomes de pessoas que fizeram que essa realização fosse possível e você também pode se informar sobre como apoiar esse projeto. E não se esqueça, enquanto a gente está conversando aqui e você assistiu todo esse conteúdo, crianças influenciadoras estão recebendo uma caixa de recebidos nas suas casas. E várias outras milhares de crianças estão sendo impactadas por publicidade infantil, mesmo sem saber. Infância em Caixa é um filme que deveria ter sido lançado no início de 2024, então alguns dados e notícias estão desatualizados. Para seguir acompanhando o universo das crianças influenciadoras e dos direitos digitais, consulte fontes como Criança e Consumo, Data Privacy Brasil, Núcleo e as publicações dos pesquisadores Renata Tomás, Felipe Medon e Sônia Livingstone. Essas e outras referências também podem ser encontradas na monografia que deu origem ao documentário. Ela se chama Crianças Influenciadoras e a Exploração Publicitária, o documentário, e está disponível no site da UFRJ. O trabalho de conclusão de curso também traz detalhes sobre o método de pesquisa e os bastidores da produção do filme.